Vamos falar sobre os riscos da união estável. A união estável é um tipo de relacionamento amplamente reconhecido pela nossa legislação. A união estável ela se equipara ao casamento. Só que, diferentemente do que acontece no casamento, não é necessária uma solenidade, uma formalização para a existência e caracterização da união estável. E isso implica em muitos riscos para quem tem bens e para quem quer proteger o seu patrimônio. Diante disso, é importante entender como funciona a união estável e as suas implicações legais para se proteger e não ter surpresas desagradáveis lá na frente. E o que é uma união estável? Então, a nossa legislação, ela define como união estável um relacionamento que é público, que é duradouro, que é contínuo e que tem o intuito de constituir família. Só que, diferentemente do que acontece num casamento, na união estável não é necessário uma formalização, muito embora seja recomendável. E para caracterizar uma união estável é necessário preencher alguns requisitos. São eles: convivência pública, ou seja, o relacionamento ele não pode ser secreto. Pode existir uma certa discrição, mas ele não pode ser secreto. Ao menos o círculo de amigos, de familiares do casal tem que ter conhecimento daquela relação. Continuidade e durabilidade. Atualmente, a nossa legislação não prevê um período mínimo para a configuração da união estável, mas a convivência ela deve ser estável e sem interrupções significativas. A gente sabe que um casal, por vezes, termina e volta ao relacionamento algumas vezes. Isso não descaracteriza a união estável. Agora, eu não posso ter um relacionamento em que eu fico com a pessoa 2 meses, termino 6, volto mais 1. Isso não vai se caracterizar união estável. Por quê? Porque eu preciso que aquele relacionamento tenha continuidade e durabilidade. E o requisito mais importante da união estável, que é o objetivo de constituir família. O que é o objetivo de constituir família? É um casal que compartilha uma vida junto, não apenas de momentos como acontece com um casal de namorados. O casal que tem o intuito, o objetivo de constituir família, ele compartilha alegrias, felicidades, momentos alegres, momentos tristes, se dão mútuo apoio, compartilham de ideias, de projetos, enfim, é uma vida compartilhada. Já um casal de namorados, eles têm momentos juntos, mas cada um tem sua vida individualizada. E é isso que determina a distinção entre união estável e um namoro qualificado. Lembrando que ter filhos ou querer ter filhos não é algo que determina o intuito de constituir família por si só. Afinal de contas, existem casais que não querem ter filhos e vivem em união estável, assim como existem casais que têm filhos e não vivem em união estável. Esses requisitos eles são analisados caso a caso pelo Poder Judiciário, o que pode tornar a determinação de uma união estável bastante subjetiva. Isso significa dizer que mesmo sem um documento formal, o relacionamento ele pode sim ser considerado uma união estável, gerando direitos e obrigações às partes envolvidas. E quais são os riscos envolvidos em uma união estável? Embora a união estável seja uma opção muito prática para alguns casais, ela também representa riscos significativos para quem tem muito patrimônio ou para quem deseja manter a sua autonomia financeira. A falta de uma formalização pode resultar em consequências inesperadas, como divisão de bens, divisão de dívidas e até mesmo questões relacionadas à sucessão patrimonial. Dentre os principais riscos, podemos citar a partilha automática de bens. Isso mesmo, se não existir um contrato, uma declaração de união estável estabelecendo o regime de bens, aplicar-se-á à relação concreta o regime da separação parcial de bens. No regime da separação parcial de bens, tudo que for adquirido a título oneroso na constância da união se comunicará. Ou seja, se eventualmente um casal que vive em união estável vir a se separar,
tudo que eles adquiriram a título oneroso na constância do relacionamento deverá ser partilhado. Um exemplo disso, vamos imaginar que João passa a viver com Maria em união estável e ele compra um apartamento na constância dessa união, mas com o dinheiro dele, que ele trabalhou, que ele conseguiu, que ele conquistou. Se não existir uma declaração, um contrato de união estável ou uma escritura de união estável, elegendo um outro regime que não o padrão, que é o da separação parcial de bens, a Maria vai ter direito a este bem, a este apartamento, na hipótese de dissolução da união estável. Agora, se existir um contrato, uma declaração, enfim, determinando que o regime de bens aplicável à relação do casal é o da separação total de bens, esse patrimônio adquirido na constância da união estável não deverá ser partilhado por ocasião de eventual dissolução. Outra consequência, responsabilidade por dívidas do parceiro. Isso mesmo. Assim como os bens, as dívidas contraídas na constância da união estável também deverão ser partilhadas em eventual separação. Por isso, é importante ter em mente que os atos do seu parceiro podem trazer consequências significativas ao seu patrimônio. Se não existir uma convenção determinando um regime de bens diferente do regime padrão, você pode ser responsabilizado também por dívidas contraídas na constância da união. Direitos sucessórios. Em caso de falecimento de um dos companheiros, o outro, se reconhecida a união estável, será herdeiro, assim como um cônjuge. E isso tem reflexo direto na sucessão patrimonial. Dificuldade de provar a não configuração da união estável. Isso mesmo. Ainda que você não deseje formalizar a união estável, se a justiça analisar a relação e entender que ela preenche os requisitos da união estável, a união estável será reconhecida e ao outro será conferido o regular direito advindo da união estável. E como proteger então o patrimônio na união estável? Para proteger o patrimônio na união estável é possível adotar algumas providências que irão dar amparo às partes. Número 1, formalização de contrato de convivência. O mais importante em uma união estável, se ela realmente existe, é a formalização, seja através de uma declaração de união estável, de um contrato de convivência ou até mesmo uma escritura pública de união estável. E é importante incluir nesse documento uma definição clara a respeito do regime de bens, que poderá ser o da separação total, comunhão parcial, comunhão universal ou participação final dos aquestos. Proteção de bens adquiridos anteriormente. É bem importante incluir no documento que vai formalizar a união estável quais bens cada parte já tinha ao se relacionar, para ficar muito claro a distinção patrimonial. Regulação das contribuições financeiras de cada um, estabelecer ali um regramento da rotina, da realidade financeira do casal. E além de outras tantas cláusulas que podem ser inclusas no documento, de modo a ter algo determinando como funcionará a questão patrimonial do casal. Podem ser criadas várias conjecturas, desde que obviamente não estejam em desacordo com a legislação. 2. Eleger o regime da separação total de bens. Essa é uma providência que pode resolver muitos problemas. Se o casal eleger lá no documento da união estável o regime da separação total de bens, cada um vai ter seu patrimônio separado e individualizado. E por ocasião de eventual separação, nós não teremos ali uma partilha de bens. Claro que é importante ter em mente que se o casal eleger o regime da separação total de bens, é muito importante viver em conformidade com o que determina esse regime. Ou seja, cada um ter sua independência financeira e patrimonial, não misturar patrimônio, evitar de fazer aquisições em conjunto,
fim, ter uma distinção, uma diferenciação patrimonial. Do contrário, se a justiça entender que a prática do casal não era compatível com uma separação de bens, esse regime poderá ser flexibilizado e a justiça poderá determinar a partilha dos bens ou de parte deles. Próxima providência, registro de propriedade e documentação de aquisições. Isso é muito importante, manter registros claros de quem adquiriu determinado bem, como foi feito o pagamento, sair da conta de quem está pagando, colocar isso em contrato, declarar no imposto de renda de modo correto, se for imóveis, incluir isso na escritura pública, de modo que seja muito claro verificar como aconteceu, quem fez a aquisição daquele patrimônio. Quarto, testamento e planejamento sucessório. O testamento é uma ferramenta muito boa para que a pessoa possa ter a sua vontade respeitada de quem vai ficar com cada bem. Obviamente que deverá ser observada a legislação com relação aos percentuais mínimos ali que tem que se reservar para a legítima. Contudo, é possível estabelecer através de um testamento quais bens ficarão para determinados herdeiros e também é possível beneficiar dentro do limite legal de 50% quem a pessoa bem entender. Manter contas e investimentos separados, isso é muito importante, evitar contas conjuntas, investimentos compartilhados. A mistura de recursos, ela pode dificultar a comprovação da titularidade dos bens e facilitar a caracterização de comunhão patrimonial. E isso tem consequência muito séria, porque a justiça pode interpretar que determinado patrimônio foi adquirido através do esforço comum e determinar a partilha em eventual separação. E também, gente, além da formalização da união estável, que é muito importante, na hipótese de dissolução é importante fazer a escritura pública de dissolução de união estável, estabelecendo ali as regras referente à partilha e demais obrigações. Se houver litígio, a questão deverá ser resolvida na justiça, não é possível fazer no cartório. Então, pessoal, a união estável, ela é uma alternativa ao casamento que traz direitos e deveres muito semelhantes, mas ao mesmo tempo envolve riscos significativos ao patrimônio. Por isso, a formalização da união estável, através de um contrato de união estável, de uma declaração de união estável ou de uma escritura de união estável, é muito importante para que as regras patrimoniais sejam previamente determinadas e para que as partes não tenham surpresas desagradáveis lá na frente. E se for um namoro, como me proteger? Bem, se a relação realmente for um namoro, é possível fazer um contrato de namoro. Esse instrumento vai dar ali uma segurança para as partes envolvidas no relacionamento. Agora, se a relação caracterizar uma união estável, de nada adianta fazer um contrato de namoro. Afinal de contas, se a justiça interpretar que aquela relação na realidade é uma união estável, ela vai desconsiderar o contrato de namoro e vai aplicar as regras da união estável à dissolução do casal. Então, caso a sua relação seja uma união estável, é melhor fazer uma declaração, um contrato ou uma escritura pública de união estável, estabelecendo as regras de convivência e patrimoniais. Será muito mais seguro e vocês não terão surpresas desagradáveis. Ainda sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre contrato de namoro. Assistam lá.